Fala aí, galera, bora falar sobre a parte de valores do Business Model Canvas. Então a ideia aqui é eu compartilhar com vocês como se constrói a parte em que a gente estuda propósito, relacionamento, como que a gente vai conversar com esse cliente. Então toda a parte externa, como a empresa vai se expressar aí frente ao consumidor, tá? Então a ideia aqui é trazer também para vocês entenderem um pouco de como que funciona o Canvas, né, do BMC. Ele traz bastante a sua base a questão do design thinking, né? Então ele busca entender se é desejável, né, da parte dos clientes, da parte das pessoas. Depois a gente tem uma parte de viabilidade de negócios, se essas pessoas que são o público-alvo estão aderentes, né, ao valor, de preço mesmo, aos valores que a marca traz, né? E também a gente vai ver se a tecnologia, se é possível tecnologicamente construir esse formato de negócio, tá certo? Então ele traz a união desses três conceitos dentro do Canvas. E hoje a gente vai falar mais especialmente, né, nessa videoaula a gente vai falar mais especialmente sobre a parte das pessoas, tá? A grande vantagem do BMC está na simplicidade de aplicação e na composição multidisciplinar dos grupos, pois busca ter visões diferentes sobre o negócio, ou seja, busca-se alcançar a visão das áreas financeiras, de logística, de parceiros e assim por diante. Então aqui, quando a gente está falando da construção do BMC, a gente busca trazer olhares diferentes, né? Então, quem vai trabalhar com comercial, como que enxerga isso? Quem vai trabalhar com a parte financeira, como que enxerga isso? E além desses fatores, como que esses atores, né, se relacionam com o público externo. Então, o framework, ele utiliza conceitos que fundamentam o design thinking, tais como empatia, colaboração, processo, cocriação e prototipação rápida, para verificar se a proposta do negócio funciona corretamente. Então, a ideia aqui não é só ficar no campo do falar, né, de expressar, mas sim de realmente fazer esse modelo, fazer esse negócio acontecer, que é a questão do protótipo, né? Então, você tem a ideia, faz ela funcionar rapidamente para ver se isso está aderente ao mercado. Se estiver, segue o baile, se não, a gente vai fazendo ajustes, aparando arestas, até que o modelo se torne consistente o suficiente para ir a mercado, tá? E daí o BMC, ele se divide em dois lados. O lado esquerdo do cérebro, que é uma questão mais lógica, mais pragmática. Então a gente vai olhar para setores, para operação, para a questão financeira, né? Então são coisas mais palpáveis, mais tangíveis. Quando a gente vai para o lado direito, né, a gente vai trabalhar mais com a emoção, com pessoas. Então é uma coisa um pouco mais subjetiva, tá? Então, vendo aqui o Canva planificado, né, como que funciona? Aqui do lado esquerdo, a gente tem a eficiência, né? Então a gente vai fazer com que todos os setores, todas as ideias ali que estão do lado esquerdo, elas trabalhem com eficiência, que elas trabalhem com proatividade, que elas consigam trazer o máximo de produtividade em pouco espaço de tempo, né? E já do lado direito, a gente já se relaciona mais com os valores, né? O que a marca quer apresentar para o consumidor, como que ela vai conversar com ele, quais são os seus propósitos, né? Que tipo de solução, problema que ela vai resolver ali para o consumidor, tá? Os esquemas que a gente acabou de apresentar, eles têm a planificação, eles são a planificação do BMC, que utiliza aspectos emocionais e lógicos para projetar novos negócios. Além disso, o modelo busca trabalhar nichos específicos de mercado, incentivando ainda mais a escalabilidade. Então, a ideia do BMC é que a gente visualize esse negócio e, dentro dessa visualização, a gente consiga projetar a escalabilidade desse negócio, tá? Então, vamos entrar aqui em cada segmento para a gente entender melhor como funciona. Olhando para o segmento do consumidor, tá? As configurações desse bloco, elas procuram agrupar os clientes em segmentos distintos a partir das suas necessidades, comportamentos comuns ou atributos, né? Outros atributos aí que esses clientes possam ter. O modelo de negócio define
um ou vários segmentos, grandes ou pequenos. Então aqui, quando a gente olha para o segmento do consumidor, a ideia é que a gente consiga projetar as personas para cada eixo, né? Então, às vezes, se a gente está trabalhando com um produto, por exemplo, e a gente aplica um pouquinho a visão de UX, né? Então, a gente está trabalhando com um produto, a gente tem o usuário iniciante, a gente tem o primeiro cliente, o primeiro contato do cliente com a ferramenta. Então, cada uma dessas etapas, a gente tem um tipo de cliente, né? Um tipo de persona. E essas personas, elas são desenhadas e projetadas aqui no BMC para que a gente consiga entender como é que a gente vai acessar eles de uma maneira mais rápida, mais eficiente e que a gente consiga realmente trazer o benefício do produto, do serviço para esse consumidor. Então vamos entendendo aqui um pouquinho como funciona, tá? Eu trouxe três exemplos, tá? A gente tem o primeiro, o Spotify, que ele é um mercado de massa. Então são modelos de negócios focados em distinguir entre diversos segmentos amplamente utilizados no setor eletrônico. Então, o Spotify ele tem característica de um modelo de negócio massificado, tá? Então, assim como é o Google, assim como é o Facebook. Então, são produtos, são serviços que eles visam a atingir o consumidor direto, né? Então é nesse formato que a gente chama o B2C, né? Então a empresa ela tenta massificar o máximo que puder o seu produto. Então ele tem um produto e ele tá massificado aí entre diversos perfis. Se a gente for para um prontuário eletrônico, por exemplo, o prontuário eletrônico nada mais é do que uma documentação hospitalar, né? Que conta a história do paciente dentro do hospital. Esse nicho de mercado, ele tem o objetivo de atender um segmento específico, bem nichado e um recorte bem definido, né? Então, quando a gente está falando de prontuário eletrônico, a gente pode atender tanto o hospital quanto o paciente, né? E eles são bem... A gente consegue fazer uma delimitação bem distinta, o que no Spotify a gente pode ter diversas nuances, né? Já no segmento de saúde, ele já é bem mais específico. Prontuário eletrônico e agendamento de exames. Então aqui a gente já tem mais um ponto aí de segmentação, né? São modelos que distinguem entre mercados e segmentos que têm necessidades e problemas levemente diferentes. Isso é, as proposições de valores são as mesmas, com pequenas variações de serviços. Então aqui a ideia é trazer o prontuário eletrônico, né, que é um tipo, e a gente tem agendamento de exames, que é um outro tipo. Eles estão dentro do mesmo nicho de mercado, só que ele atende perfis diferentes, né? Públicos diferentes, distintos. Podem ser iguais, podem ser os mesmos, mas eles têm uma certa... um serviço, ele é destinado para determinados segmentos, né? Mas tem um segmento, vamos ver se eu consigo explicar melhor aqui. Tem um segmento maior, que por exemplo seria o segmento da saúde. Aí depois a gente tem um segmento, um segundo nível aí, que seria hospitais e pacientes que têm doenças crônicas, por exemplo. E agendamento de exames já seria um outro nicho dentro do próprio segmento, entende? Então a gente ainda consegue desmembrar o segmento de mercado e atuar de fato num eixo bem específico dentro dele, beleza? Proposição de valor está focado na entrega de produtos e serviços que criam valor para um segmento. A proposição de valor é o motivo pelo qual os clientes escolhem um produto ao invés do concorrente. É capaz de criar uma impressão de que o serviço é exclusivo. Aqui a gente trata, quando a gente está falando de proposição de valor, é algo que se diferencia e se destaca completamente dos concorrentes, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, o Airbnb é a sua casa fora de casa. Qual a diferença deles para um hotel, né? Então, assim, a ideia que a gente fala de valor é justamente trazer esse sentimento de exclusividade, de que só eu tenho, sabe? Então, quando a gente está pensando em propósito, né, em valores de uma marca, a gente tem que tirar um pouco o foco de precificação, de ser mais barato, de ter uma tagline bem similar ao de um concorrente e trazer um valor específico que vai fazer uma conexão emocional com o usuário final, tá? Com o cliente final. Então, assim, imagina o Airbnb tem essa pegada, né? Sua casa fora de casa.
a gente tem a Netflix, o cinema na sua casa, a gente tem, vamos ver outro exemplo aqui, o Google, que é de romper barreiras, né? Então ele tem aquela questão da comunicação, de tradução das línguas, de OCRs, de várias tecnologias ali trabalhando com o intuito de quebrar barreiras, né? Então a gente tem aqui no Brasil o Nubank, né? De facilitar o acesso a banco, né, um sistema de financeiro. A gente tem o Itaú, que está tirando a ideia de vender, de que é um banco, mas sim do tipo valores, né? Leia para uma criança e faça um mundo melhor, sabe? Então, tu pode ver que eles estão tratando de valores e falando de valores e muito menos do serviço e do produto que eles fazem. Então, quando a gente está falando de proposição de valor, é bem nesse sentido. E parece simples fazer isso, né, gente? Mas não, é bem complexo, é bem difícil de fazer isso. Então, geralmente os valores podem ser quantitativos, como preço, velocidade de serviço, entrega, ou qualitativos, como design ou experiência. Existem outras variáveis que podem ser identificadas para medir diversos valores, como, por exemplo, inovação e novidade, desempenho, personalização, performance de trabalho, design, status, preço, redução de custos e riscos, acessibilidade, conveniência e usabilidade. Então, são exemplos aqui que eu trago para vocês de como que a gente pode tratar essa questão de entrega de valor, tá? Ela é bem conceitual, subjetiva e deve ser trabalhada com bastante critério, para não ficar uma coisa muito abrangente, muito viajandona, muito imaginária e tal. Então é uma questão que se deve trabalhar de maneira bem profunda. Canais. O objetivo do bloco de canais é descrever como a empresa vai se comunicar e alcançar os segmentos que entregam a proposta de valor definida. Isto é, quais serão os canais de comunicação, distribuição e de vendas. Em suma, toda a interface da empresa com os potenciais clientes. E é nessa fase aqui que a gente começa a falar de CX, que é a experiência do consumidor, né? Então aqui a gente trata quais os canais que a gente vai falar com eles, como que a gente vai atender eles, qual vai ser o tom de voz, né? Se a gente vai ser descontraído, se a gente vai ser mais formal, tudo isso depende do produto que está sendo desenvolvido. Se, por exemplo, o teu perfil de cliente for um cliente da área jurídica, por exemplo, tu não pode chegar, e aí, cara, sabe? Não dá. Não é um perfil de cliente, de segmento que vai ver confiabilidade num tom de voz desse, né? Agora, se é uma questão tipo de entretenimento, tá trabalhando com esporte, tá trabalhando na área da música, tá trabalhando na área das artes, tu pode ser um pouco mais leve, mais solto na comunicação que tu tá fazendo, beleza? Então aqui eu trago uma tabelinha com um gráfico de uma tabela, né, de como que a gente pode distribuir aí os canais, os diferentes canais, as diferentes fases, né? Então, por exemplo, lembra que eu falei para você que o cliente, quando ele está tendo contato com a ferramenta, ele é um, quando ele já está utilizando é outro e assim por diante? Então, aqui ele esclarece esses pontos, tá? Então, por exemplo, os tipos de canais e as fases do canais. Se é direto, se o teu contato vai ser direto, a gente tem um canal de comercial e um canal de vendas web. Aí as fases dos canais. Então, no primeiro ele tem um conhecimento, no segundo a gente promove, no terceiro ele compra de fato, na quarta fase a gente entrega esse produto para ele e depois a gente tem a pós-venda. Todas essas etapas existem tipos de experiência que você pode entregar, né? Então, e pode explorar em quais momentos ele vai ter tomada de decisão, como tu vai facilitar isso para o cliente ter acesso ao teu produto. Aí tem outros tipos de canais, né? Que é histórias próprias, parceiros e lojas, ou atacado, que é o venda indireta. A venda indireta é como se você fornecesse o seu trabalho, o seu serviço para alguma empresa, tá? E essa empresa comercializasse ele adiante. Beleza? Então, o truque é encontrar o equilíbrio de custo e benefício e que sejam fáceis de integrar de maneira que o cliente tenha uma experiência única, de ponta a ponta. Então ele consiga identificar que ele está entrando na tua plataforma, que ele está falando com você e que ele está utilizando o seu produto, beleza? Então ele vai passar toda a jornada dele de contato com a empresa e sabendo que
está sendo conduzido da melhor forma possível. Aí a gente tem a questão do relacionamento com o cliente, né? Então, além de você identificar os canais, como que tu vai se relacionar com ele, tá? O bloco do relacionamento com o cliente é a parte que estabelece o contato entre a empresa e os seus potenciais clientes. Relações podem ser estabelecidas de maneira pessoal ou automatizada. Aqui entra a questão das tecnologias, né, gente? Se você vai ter um canal de suporte, um CS que vai estar ali diretamente ligado com o teu cliente, se você vai ter um bot fazendo o primeiro atendimento, você selecionando os clientes, levando para determinados canais. Então é aqui que a gente tem essa questão do relacionamento com o cliente, né? Como que a gente vai tratar ele, como que, se vai ser humano, se vai ser um bot, se vai ter um filtro de bot primeiro, se vai ter uma ferramenta de CRM, enfim. Daí aqui por isso que o Canva é legal, porque daí tu vai colocando as ideias ali e depois, não deu certo, tira, coloca outra ideia, testa outra ideia, vê qual é a mais eficiente para a construção do teu modelo de negócio. Então, as motivações, tá? Em ambos os casos, deve-se atentar ao tom de voz que se quer utilizar. O relacionamento pode ser impulsionado pelas seguintes motivações: aquisição de cliente, retenção de cliente e aumento de vendas, tá? As técnicas. A gente pode ter um relacionamento pessoal automatizado, um assistente pessoal dedicado, um self-service, produtos automatizados ou serviços inteligentes, comunidades e cocriação, beleza? Então, esses são os tipos de técnicas que tu pode aplicar aí com o relacionamento do cliente. Aí a gente entra no fluxo de receita, né? Os fluxos de receitas representam o dinheiro que a empresa gera a partir do segmento selecionado. Os custos devem ser subtraídos das receitas para existir ganhos. Cada tipo de fluxo de receita pode ter mecanismos de preços diferenciados, como preços fixos e dinâmicos, tá? Então, é a parte de baixo aqui do BMC. Então, os mecanismos de precificação. Isso aqui é bem interessante porque muita gente vem falar com a gente aqui no Ideativo e pergunta, cara, como é que vocês fazem a base de precificação dos produtos, né? Porque a gente trabalha com business design, né? E daí a gente acaba trazendo algumas questões, assim, algo é mais tangível, outro que é, por exemplo, cálculo dos teus custos, né? Quanto vai custar para ter aquilo ali, daí base disso tu faz um percentual de lucro, uma margem de lucro ali em cima, enfim, tem várias formas de elaborar a precificação de um produto, tá? E aqui tem alguns exemplos que são bem interessantes. Então, a gente tem os preços fixos, né? Preços que são pré-definidos, são baseados em variáveis estáticas. Então, lista de preços, os preços para produtos, serviços ou outras propostas de valor, dependendo da característica do produto. Então, a gente pega os números, né, a qualidade dos recursos utilizados para a construção da proposta de valor, enfim. Eu não vou ler toda a tabela porque vocês podem ter acesso aí e entender melhor. Mas a ideia aqui do preço fixo é quando tu tem um preço de um produto que ele é fixo e não variável. Eu tenho um produto que ele é X, mas eu posso agregar tal coisa, e daí a gente começa a trabalhar com preços variáveis, tá? E daí aqui a precificação dinâmica, como que ela funciona? Ela é negociação, então ela é baseada em barganha, tem a gestão de rendimento, mercado em tempo real e leilões. Então, assim, existem essas diferenças aí que ajudam a gente a pensar em como que a gente pode precificar o nosso produto. É bem interessante para quem realmente aí tá querendo elaborar um sistema ou tá querendo realmente empreender, tá? Isso aqui é bem legal. Tipos de fluxos de receita. Taxas de utilização, quanto mais o cliente usa, mais paga. Taxa de assinatura, que é gerada por venda contínua de acessos a serviços. Empréstimos e arrendamento. Licenciamento, taxas de corretagem, publicidade. Então aqui são outros são tipos, né, de fluxo de receita que você pode ter aí no seu negócio, tá? Então, esses 5 blocos que a gente acabou de falar pertencem ao eixo de relacionamento com o cliente e trazem as informações necessárias para fazer o modelo de negócio girar. Então, a gente tem, primeiro, o segmento do consumidor, segundo, a proposta de valor, terceiro, canais, quarto, relacionamento com o cliente e 5, fluxo de caixa. Então, a gente falou sobre esses 5 como que eles falam, blocos? Os 5 blocos do BMC para apresentar para vocês, tá? Então aqui a gente fecha a nossa videoaula falando sobre a parte de valores, né? Desde valores de propósito e tal, até valores mesmo de construção de preços, né? E assim a gente fecha essa primeira parte, essa parte de valores. Agora a gente vai falar sobre a outra parte, que é sobre a construção do negócio de fato. Beleza? Até a próxima aí, galera!